E em La Salette, Nossa Senhora disse que nesse período os demônios iriam aparecer para as pessoas, fingindo que eram os seus parentes falecidos. Porque o demônio sabe que, tocando no nosso afeto, no carinho que nós temos pelas pessoas, e se nós não temos uma fé bem amadurecida, é uma certeza da vida eterna, do céu, um apego ao céu, um apego à mensagem do Evangelho, a boa notícia, a boa nova da salvação, que é o reino de Deus. Quando desapegamos dessa vida e amamos muito mais o céu do que a terra, quando as pessoas não têm um coração assim, apegado ao céu mais do que a terra, do que as coisas materiais, essas pessoas se revoltam quando perdem um ente querido. E mesmo se não se revoltam, não é fácil perder alguém que nós amamos, mesmo quando temos fé. Jesus chorou, ele sabia que ia ressuscitar seu amigo Lázaro, mas ele chorou diante da dor da morte. E o demônio sabia que essa ferida, essa dor da morte, era uma brecha que ele podia usar para enganar muitas pessoas. Por isso Nossa Senhora antes avisou: olha, os demônios vão aparecer como se fossem os mortos, os seus entes queridos, que você acabou de perder, sua mãe que faleceu, seu filho, né, seu esposo, sua esposa, para enganar. Ela disse: esses mortos não serão verdadeiramente os parentes, serão os demônios disfarçados, e vão enganar muito bem, porque eles vão saber, os demônios são anjos decaídos, mas são anjos. Então eles sabem que roupa você estava usando, o que aconteceu quando aquela pessoa estava viva ainda, momentos que você vivenciou com aquela pessoa, e por isso ele vai enganar muitos. Mas Nossa Senhora disse: cuidado. Eles vão, através disso, ensinar uma nova doutrina, negando a existência do céu, do inferno e do purgatório. E vão arrastar muitos. Ela disse o ano 1864. Nesse ano, pasmem, irmãos, pasmem. O Espírito Santo me disse assim: é tão clara a mensagem da Virgem Maria, que ano será que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu esqueci de dizer. Em La Salette ela disse: eles escreverão uma nova interpretação do Evangelho, como se fosse um novo Evangelho. São Paulo em Gálatas 1 vai dizer: se alguém trouxer um novo evangelho, não que há um novo evangelho, mas uma nova interpretação do evangelho, ainda que seja eu mesmo, ainda que seja um anjo que venha do céu, que seja excomungado, que seja afastado. Repito, está lá em Gálatas: se alguém vier pregar um evangelho diferente, quiser mudar a doutrina que a igreja sempre ensinou, pois a igreja é coluna e sustento da verdade, que seja excomungado, seja anátema. Pois bem, Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, se colocando como cristão, dando uma nova interpretação daquilo que a igreja sempre ensinou. Qual foi o ano? Eu pesquisei. Exatamente o ano que Nossa Senhora disse em La Salette: 1864. Isso foi profetizado. Nossa Senhora avisou antes do perigo sutil. E eu repito, tenho muitas pessoas que são de minha família, tem pessoas que quero muito bem e que estão nessa falsa doutrina. Mas você pode ser dessa falsa doutrina, mas não dizer que é cristão, porque é totalmente inconciliável. Nossa Senhora avisou antes, e o que aconteceu? Ela apareceu nessa data também. Não foi somente o mal que se manifestou através do Allan Kardec. Nossa Senhora apareceu para um beato da igreja, para um padre que era um santo sacerdote, lá na França, o padre chamado Louis Sestac. E um padre que talvez nem conhecesse a profecia de La Salette, mas Nossa Senhora disse a mesma coisa que ela disse em La Salette. Ela disse: meu filho, o demônio está sendo solto, está começando a destruir pouco a pouco a fé. E chegou a hora que a Santíssima Trindade decretou que vocês devem invocar os anjos com mais fervor e me invocar sob o título de Rainha dos Anjos.
Olha só, gente. E Nossa Senhora, ao mesmo tempo que falou, mostrou ao padre que teve uma visão dos demônios sendo soltos e sendo liberados para atacar e destruir a fé pouco a pouco. E o padre Luiz Sexta, a maioria de vocês conhece essa história, ele disse: mas mãe, se Deus é tão bom e se o perigo é tão grande, Deus não pode enviar os anjos para nos socorrer, já que é a hora dos anjos, sem que nós chamemos por eles? E Nossa Senhora disse: não, porque a oração é uma exigência de Deus. É necessário invocar os anjos, é necessário invocar Nossa Senhora como Rainha dos Anjos. Este é o tempo de batalha, este é o tempo dos anjos. E por isso o padre pediu: ó Mãe Santíssima, então nos ensine uma oração com a qual nós possamos invocá-la e invocar os anjos por meio da Senhora. E a própria Virgem Maria ensinou essa oração, gente. Por isso que o Terço do Combate tem sido essa oração que todos os dias milhares e milhares de pessoas têm feito juntas, porque têm visto o efeito poderoso de libertação, ainda que não faça nenhuma outra oração de libertação no Terço do Combate. É uma oração de tremenda libertação, de envio de milhares e milhares e milhões de anjos, porque são muitas pessoas rezando junto, uma oração que Nossa Senhora prometeu enviar as legiões angélicas.